à Primeira Liga e também à Bundesliga. Bom dia, Javier. Bom dia. É um prazer ter a sua presença aqui conosco. Em que momento sociológico e económico é que nós temos agora a La Liga? Bom, como instituição, eu penso que estamos num bom momento. Mas, claro, é evidente que La Liga não pode ser analisada unicamente de uma forma isolada, só por si. Temos que analisar, ver como é que está o ecossistema do futebol. E eu penso que o ecossistema do futebol, para utilizar esta expressão tão atual, está em movimento. Está convulsa. Houve momentos perigosos da Bolsa, houve também momentos perigosos, mas a nível da FIFA e a nível institucional. E nós, em Espanha, temos movimentos perigosos também na Federação e a nível dos audiovisuais, que é o ativo essencial dos clubes de futebol, vive-se um momento de incerteza com a erupção no mercado do mundo ATT. Temos que responder à pergunta: vão manter-se os valores audiovisuais nos próximos anos? E isto faz com que todo este ecossistema viva um momento de convulsão e temos que estar atentos a tudo o que está a acontecer e ter o aspecto institucional analisado também com esta questão dos audiovisuais e das OTTs. Bom, a Liga centralizou os direitos, a venda dos direitos televisivos. O que é que significou no sistema? Dê-nos um exemplo. Como é que se transformou, portanto, vender separadamente os direitos televisivos para vender os direitos em conjunto com a Liga? Bom, e não inventámos nada quando centralizámos a venda dos direitos, porque todas as grandes ligas na Europa já tinham esse sistema. A última, antes de nós, nossa foi a italiana, em 2010, e a Premier e outras ligas cresceram devido à venda centralizada dos direitos televisivos. Portanto, temos que insistir. Também em Portugal. É um debate inócuo, penso eu. Não penso que haja quem quer que seja que ponha em dúvida a venda centralizada. Há outros que vão por esse caminho. Funcionou e cresceram, então quem é que não vai apoiar essa venda centralizada? Agora, pede-me um exemplo. Bom, há muitos exemplos. Bom, para fazer a marca uma liga, temos que ter os direitos audiovisuais centralizados. É muito importante transmitir uma imagem homogénea da Liga e ter uma marca na competição. Isto foi o prémio em 1990, também em 2015 e na Bundesliga também já há muito tempo. E os resultados económicos da venda nacional e internacional, porque são dois mercados diferentes. O mercado internacional é diferente. Mas nós triplicamos o valor da venda individual, ou seja, quando cada clube vendia individualmente os seus direitos, e nós em 5 anos triplicámos o valor que conseguimos. Há muitíssimos outros exemplos, mas eu penso que estes dois são os mais importantes. O aumento de renda, de rendimentos, tem que ver que, como durante muitos anos, como dissemos na conferência anterior, falava-se sobretudo dos grandes clubes, Cristiano, Messi, falou-se deles durante todos estes anos na Liga. Mas, para as pessoas que não são espanholas, queria dizer-lhes que, durante todo o verão, a única notícia que foi importada e que aparecia em todas as rádios, televisão, nas televisões, redes sociais, por todo lado, foi a possibilidade de que Neymar voltasse de Paris Saint-Germain para o Futebol Clube Barcelona. E porquê que o Sr. Tebas acha que o Nimes continua nesse clube? E continua a ser tão querido. Bom, é a demonstração da grande mais-valia do sistema de controle económico do futebol europeu. A Operação Neymar, quando foi comprado pelo PSG, era uma operação fora do mercado. Era impossível que pudesse haver os valores dessa altura feito por um país, por um clube europeu. 200 e não sei quantos milhões de euros por a compra. E 27 milhões de euros líquidos, sem imposto dos jogadores. Isso
Era impossível em qualquer clube europeu que tivesse os rendimentos normais de um clube europeu. Isso era impossível. Portanto, o Paris Saint-Germain, o PSG, foi negociado pela Liga por esta questão financeira, etc., porque era impossível. Era uma operação fora do mercado. E por isso mesmo nós denunciamos e continuamos a denunciar. Porque ele tinha, então, patrocinadores não reais, tudo inflacionado, enfim, havia outras pessoas, havia o turismo de Qatar. Portanto, a questão era uma operação fora do mercado. Porque o Neymar não voltou ao Barcelona, ao futebol espanhol. Porquê é que ele não voltou? Bom, porque quando se faz uma operação fora do mercado, é impossível colocá-la novamente no mercado, com preços fora do mercado. É impossível. Portanto, é impossível que nem na Europa tenha um clube que não sejam os clubes de Estado, Manchester City, que pague um preço idêntico, que possa pagar 200 milhões. Nem sequer 150 milhões. E 27 milhões líquidos ao jogador. Portanto, esta é a amostra palpável de que há equipas que fazem operações fora do mercado e que dão-se conta que quando as fazem fora do mercado, tentam colocar o jogador no mercado, é impossível, porque ele está fora do mercado. As equipas não podem fazer operações fora do mercado. Nem o Barcelona, nem o Real Madrid, nem o Juventus, nem o que for. Mas o Manchester City, bem, enfim, também está a ser anunciada por nós. Bom, mas, enfim, o processo seria fora do mercado. E é esse o perigo que nós temos aqui no Fundo Europeu, porque agora o que acontece é o contrário. Vemos o jogador que nunca perde dinheiro. Neymar tinha que ganhar 27 milhões líquidos. E nem Barcelona, nem ninguém no mercado pode pagar 27 milhões líquidos. No mercado não é possível, mas claro, com as estratégias e os enganos financeiros, depois conseguiu fazê-lo o Paris Saint-Germain. Para que existem esses grandes clubes? Para que a Liga seja competitiva, como a Liga neste caso. Mas isso é preciso que a classe média e os clubes mais modestos sejam também competitivos e possam aceder ao mercado. Eu penso que o êxito da Liga é que os jogadores e os clubes, como o Celta de Vigo, pode também ter um ativo, um futebolista como o Jaspers, que joga agora e é viável economicamente. Pensa que nos próximos anos estes clubes médios e mais modestos vão manter este ritmo, vão ter mais entradas, mais receitas devido à televisão? O que é que acha, Javier? Bom, não é uma questão de ter mais receitas. É este momento que interessa. Ou seja, há distâncias entre os superclubes europeus e a classe média, como disseste, média-baixa. Tem de se manter de uma forma que mantenha a competitividade. As receitas podem diminuir. O que importa é a distância que existe entre as equipas médias e... Portanto, isso ficaria em risco, por exemplo. E, aliás, há muitas coisas que ficariam em risco, assim, à distância, ao longo prazo. Mas o que nós vivemos agora, atualmente, é com a reforma do Champion. Essa reforma que se prevê, parece que houve aqui uma questão importante, a partir de 94, mas gerava outra vez que criasse uma grande diferença entre os grandes clubes da Europa e a classe média das ligas nacionais. Portanto, isso iria distorcer a concorrência e levar-nos-ia, a médio prazo, a que desaparecessem as competições nacionais. Enfim, não vou entrar neste campo. Mas falaste de uma coisa muito importante. Nós estamos muito obsessionados pelo seguinte, tem de sempre aparecer na televisão. Crescemos sempre na televisão. Nos últimos anos, nós crescemos a 2 dígitos. A Liga Espanhola, a UEFA com a Champions, a Premier... E vivemos um momento, e já disse no início da minha intervenção, que vivemos um momento em que é preciso ter cuidado. E na televisão não vamos crescer com 2 dígitos, exceto alguns mercados específicos, por circunstâncias de mercado. E dou-vos um exemplo. Nós, por exemplo, temos países em que no último triênio, países europeus, crescemos 40%, por exemplo, na Alemanha. Mas Inglaterra, por exemplo, temos a mesma a descer 100%. Mas como é que é possível com o mesmo produto? Bom, isto deve-se a questões de mercado, os operadores de televisão de cada país, a evolução da UTT. Portanto, tudo isto faz com que as coisas sejam diferentes em cada território. E nós temos que estar atentos ao que está a ocorrer, àquilo que vai acontecer. Porque se não desenharmos boas estratégias, os valores da competição a nível audiovisual podem cair.
E por isso os trabalhos da Liga e quando nós fazemos estes trabalhos temos que desenhar uma estratégia correta. Mas nós temos um bom controle económico e temos que fazer com que os nossos clubes sejam competitivos. Mas o que é importante para que uma liga seja competitiva, mesmo nas ligas na Europa e a Champions, é saber o que é que temos que fazer nós a nível das organizações para que a distância entre os grandes e os pequenos se mantenham e que façam com que as ligas não ganhem por 100 pontos, ou como Manchester City ganhou por 97 e o Liverpool... Não, isso é que é importante. Que Manchester City ganhe sempre a líder, isso não me preocuparia muito. Se ganha por 80 pontos, 85, mas não por 97. E é isto que temos que trabalhar. Javier, quando soube dizer que os clubes e na Associação de Clubes Europeus pode chegar a ter uma receita de 20 mil milhões de euros por contratos futuros, o que é que acha? O que é que pensa? Bom, falamos aqui do projeto e do geral da reforma do Champions. Já disseram tantas barbaridades em relação a isso. Isto faz-me pensar nestes meses, porque estes meses foram muito convulsivos a nível europeu. Não sei se em Portugal também, mas em Espanha foi muito convulso com toda esta questão da reforma. Para começar, já não é da UEFA, da EUECA, para dizer a UEFA, depois foi apresentada a EUECA, depois a EUECA estava a queixar-se da UEFA, enfim, as reformas apresentadas assim. Mas disseram-se tantas coisas incríveis, tantas barbaridades, e fizeram-se muito poucas análises dos efeitos, que inclusivamente eu estive preocupado, porque uma das análises era assim, havia pessoas que diziam, não, vamos ter 20 mil milhões de euros de receitas nessa competição. Isto implicava a receita de todos os direitos audiovisuais do futebol no mundo, em competições do clube. E ia ser tudo canalizado para aí. Não, isso é impossível. Ia prejudicar as competições nacionais, claro. Mas tudo isto me faz refletir de uma forma em algo que me parece muito importante. É porque é importante abrir um período de debate. E é preciso debater sobre esta questão. A questão da governança do futebol em geral. Em primeiro lugar, eu penso que a decisão da UEFA e da Presidente Ceferin de retirar o projeto e não levá-lo a um debate no dia 11 de setembro com as ligas, isso foi inteligente. Eu penso que era o que estava correto, fazer face ao que estava a ocorrer, porque havia uma oposição muito generalizada. Essa reunião foi suspensa, não foi, Javier? Sim, foi suspensa, porque o projeto foi eliminado. É evidente. O que é que aconteceu para que este projeto parasse? Qual era a reflexão que, na minha opinião, a UEFA deveria fazer, e as ligas também, para que se nos apresentasse um projeto em março de mudança do modelo de Champions e, de repente, isto parou? O que é que aconteceu? Porquê é que houve esta oposição a tal nível e tão grande que, numa recente reunião de federações, já não temos a Liga a apoiar o projeto? Quase nenhuma Liga. Eu não conheço nenhuma Liga europeia que apoiasse o projeto. Isto mostra que o âmbito da toma de decisões e o âmbito dos estudos para resolver os problemas europeus está enganado, está equivocado. Não foram capazes de apresentar uma reforma. Portanto, os que apresentaram este projeto de reforma do futebol europeu não sabiam o que estava a acontecer no futebol europeu, porque a oposição foi tão grande e foi a tal nível que ou eles não se aperceberam ou estavam noutro sítio qualquer. Portanto, tem que se pensar, então, e ver o que é que tem que mudar no que diz respeito a esta questão. Acha que os clubes que não são os grandes, aqueles que falámos anteriormente, pensa que esses clubes deviam ter mais representação noutros âmbitos internacionais? Ou não é necessário? Não. Eu penso que o erro comete-se quando se dá demasiada importância aos grandes clubes. Esse é o primeiro erro. Os grandes clubes têm histórias, mas, enfim, não são eles a indústria de futebol. Este é logo o primeiro erro. Por exemplo, se a EUECA, os grandes clubes da Europa, têm demasiada importância, então eles quase que se gostavam à UEFA. São os grandes clubes que têm a UEFA. Não, mas não é essa a indústria. Falava-se isto, não sei como é que é em Portugal, mas
A Espanha disse 37% do PIB e cria muitos postos de trabalho, diretos e indiretos. Mas isto não são os grandes clubes, são todos os clubes de uma competição. Tanto sob a Liga em Espanha, a Liga em Portugal, Série em Itália, Liga em França. Portanto, a indústria de futebol é criada, existe devido às ligas de futebol e às competições europeias como parte da indústria do futebol, mas ao mesmo nível que as ligas nacionais. E é esta a mudança que tem que existir em termos de governança. As ligas nacionais, como parte do futebol, tal como a UEFA, devem ser equiparadas e debater e chegar a um consenso para saber para onde queremos que vá o futebol europeu. E não com uma posição superior da UEFA. Eu decido, esta competição vai ser assim, isto pode fazer dano aqui ou ali. Não, temos que mudar este modelo de governança. E não quer dizer que nós na Liga tenhamos mais ou menos poder. O que eu quero dizer é que o futebol europeu hoje não é o mesmo de há 15 anos atrás. A Premier League, a Liga... Não, isto não é o mesmo que há 15 anos. O dinheiro que mexe não é o mesmo que há 15 anos. A UEFA, a nível de indústria, não é a mesma agora que era há 15 anos. Falámos de uma indústria muito forte na Europa, mas é preciso regulamentá-la. E essa regulação é diferente. E temos que procurar soluções naquela parte da Europa que está a empobrecer-se. A indústria do futebol está a empobrecer-se nessa parte da Europa. Porquê? Porque não estamos equilibrados. E quem diz logo são as grandes ligas. A espanhola é a segunda, com a Bundesliga, as maiores da Europa. Somos logo os primeiros que nos perguntamos. Não sei se equilibremos ainda mais este modelo europeu que criámos, mas se não há normas de governança, se não mudamos, se não acordamos e se não consultamos, não é só consultar, mas não chegar a um consenso a nível das grandes ligas com a UEFA para saber para onde é que vamos, então voltaremos a entrar em conflitos, independentemente dos projetos, novas competições que possam ser apresentados. Porque o que nós vimos nestes últimos meses é que a maior parte das ligas e a maior parte das federações não propuseram novos modelos de competição. Não o propuseram. Porquê? Porque é muito perigoso os efeitos que tem. E é preciso ver, como estamos agora, economicamente, o que é preciso fazer para que o dinheiro chegue a muitos mais sítios. O senhor diria que, num futuro não muito longínquo, poderia haver uma Liga de Campeões semi-fechada, enfim, para utilizar este termo, que tivesse garantido a presença dos grandes clubes e que pudesse haver depois um outro segundo plano, com mérito? Bom, era isso que se queria, não é? Era isso que se pretendia. 32 era Champion, como agora, e 25 fixos, que jogam todos os anos, subindo e descendo, e as ligas nacionais poderiam apenas ter 4. Era uma competição semi-fechada, claramente. Dos 25, teríamos os 15 clubes maiores da Europa, sempre. E sem matar as ligas nacionais, claro. Agora, vejo o risco que diminui bastante. E porquê que houve esta diminuição? Porque houve uma reação do futebol europeu, tanto a nível da Liga como das federações, contra este tipo de projetos. Porque não sabemos qual é o caminho que temos que seguir. Isto é matar as indústrias nacionais, Espanha, Portugal, ou de Holanda, ou de qualquer outro sítio. Portanto, não é este o caminho a seguir. E esta é outra mensagem que eu tenho dado estes últimos meses. Quem acredita que o futebol europeu se soluciona com mudanças de formatos de competição, como aquele que estava a ser proposto, está absolutamente enganado. Absolutamente enganado. Não é este o caminho a seguir, não devemos ir por aí. E digo, a solução, ou pelo menos tentar encontrar uma solução para o futebol europeu, se queremos fazê-lo, temos antes que mais mudar a governança. Se queremos reestruturar a indústria de futebol na Europa, as ligas e as indústrias nacionais têm que ter muito mais participação no âmbito de decisão das mudanças que podemos ver na Europa, em qualquer sentido, que seja competitivo, que seja económico, etc. Javier, falemos agora de La Liga em Espanha. O que é que está a acontecer nestes momentos? Porque falou-se muito, e o senhor bem sabe, por vezes falava-se de uma forma frívola da China, a China como grande mercado externo. Mas dá a sensação que nos últimos meses
aconteceram coisas boas para a La Liga, dá-me a impressão. Como é que está o mercado chinês, esse tão famoso, de que isto vemos na China, vê-se mais ou menos, La Liga? Mas eu penso que há novidades. Bom, eu já expliquei antes. Quando eu disse cuidado com os valores dos direitos audiovisuais, eu faço sobretudo referência à Europa. Refiro-me à Europa, onde eu penso que as grandes ligas estão quase no zénite. Há outros mercados absolutamente diferentes, os Estados Unidos, a China, e nós lidamos com eles de uma forma diferente. A China é um deles. Para a Espanha, a China é o segundo mercado de audiovisual em termos de receitas. O primeiro é a Espanha, como é evidente. O segundo é os Estados Unidos, com 145 milhões de euros. O terceiro é a China, com 100 milhões de euros. E o que é que está a acontecer na China? Bom, isto é um dado objetivo. Os habitantes, milhares de milhões. Eu venho da China, estive em agosto e viajo à China 2 ou 3 vezes, 4 ou 5 vezes por ano, já há 6 anos, que conheço bem o país, conheço bem o que é que está a acontecer a nível do audiovisual na China. Aliás, é a minha obrigação, para isso me pagam na Liga. Portanto, conheço bem o que está a acontecer na China. E o que é que está a acontecer? Estamos a ter um efeito na China, um efeito muito interessante. Vejam, o mercado é estranho, porque a própria Champion adjudicou há 2 anos os direitos por 170 milhões de euros, penso eu. Não fechou o contrato com quem tinha adjudicado, teve que ir ao mercado outra vez, passado 6 meses, e desse valor passou a 70 em 6 meses. Porquê? Porque havia um problema de empresas, algumas delas desapareceram, etc. Mas, a nível geral, o que é que está a acontecer na China agora? Está a irromper o mundo da televisão paga. Isto é diferente da Europa. Na China, a televisão gratuita e aberta era muito forte. Mas na Europa houve umas fases, não sei se se lembram. Há 20 anos era televisão aberta, gratuita, passou a ser televisão paga, como os operadores de telefone, e agora temos as OTT, que estão a surgir por todo lado. Mas eles estão a passar diretamente da televisão gratuita para o mundo da OTT. Diretamente. Não há campanhas de cabo. Bom, há muito poucas, claro. Para um país como a China, claro, há muitos milhões, mas para um país como a China são muito poucos. Portanto, o mundo da OTT está a aumentar. Na China é preciso licença governamental, é diferente da Europa, mas há 10 ou 12 que compram os direitos, mas até há 12 meses compravam os direitos e emitiam OTT gratuitos. O acesso era gratuito. Eram financiados através da publicidade, mas a partir de há 12 meses que está a cobrar-se esta emissão, como qualquer coisa, como a Netflix, a Fox, o que seja. Por exemplo, a Liga Espanhola cobra 30 euros por ano. A Premier 30 também, seria um pouco menos. Enfim, isto é um novo fenómeno. E nós dizemos que a um ano vai o mercado chinês ter que pagar. E pronto, agora já chegou, já que se paga. E agora, qual é o teto? Até onde vai chegar? Quantos chineses é que vão pagar para ver futebol? O seu futebol local, claro, note, que sobe a nível de receitas imensamente, e o futebol europeu. Quantos os chineses vão pagar? 30, 1 milhão, 12? Porque estamos a falar aqui de um país de 1.200 milhões de habitantes. E chama a atenção, porque esta mudança que estamos a assistir na China, enfim, nos próximos anos, como já foi dito aqui, é difícil adivinhar tudo. Mas a verdade é que nós vamos ver aqui um momento importante e uma alteração na China, e inclusivamente a Liga Chinesa, porque as ligas europeias têm que se consolidar. Como as ligas europeias estão consolidadas, as ligas na China têm que se consolidar, porque nada está consolidado no mercado chinês. Mas é possível que daqui a uns anos
haja um grande crescimento neste mercado audiovisual. Bom, nós aqui estamos num fórum importante onde se analisa toda a paisagem do futebol mundial e a presença de um futebolista chinês como o Lei no Real Clube Desportivo Espanhol, isto traz uma mais-valia importante, um valor acrescentado. Sim, agora, porque no mundo da OTT, porque agora falamos da OTT na China e também na Vila das Províncias, mas isso, claro, tem um aumento, está tudo digitalizado e sabemos exatamente quais são as pessoas que estão a assistir e podemos dizer, na China vêm estas coisas. Não, temos dados objetivos agora com o OTT. E agora, o espanhol vê-se mais que Argama vs Barcelona. O jogo que mais foi visto na China, na última temporada no OTT, foi o jogo em que o Lei marcou o primeiro gol de Vila Real. E, portanto, isto explica. Nós agora viemos da China e já temos este assinado com o governo chinês, mas agora tivemos com a Federação Chinesa e com a Liga Chinesa e vemos que eles mudaram os estatutos devido ao acordo que nós fizemos com eles, numa campanha para tentar que jogadores sub-23 chineses profissionais de nível possam treinar em clubes espanhóis e que possam concorrer e que entrar em competições. Por exemplo, o partido Villarreal espanhol teve o dobro de utentes do que o clássico. Portanto, é importante ter os jogadores locais para poder crescer e estar inserido na sociedade. E é por isso que nós trabalhamos nesta linha. Na China e em outros países. Temos que crescer, uma forma de crescer é estar perto do futebol local. Nós não queremos ser mais do que a Liga Chinesa. Somos segundos na China e depois a Liga Chinesa, que vai crescer imenso, não artificialmente, como cresceu agora. Não artificialmente. Cresceu agora à custa do dinheiro de privados, mas que vai crescer a nível dos audiovisuais. Nós, a Liga Espanhola, queremos ser os segundos através desta estratégia que desenvolvemos. Mas é um mercado muito especial. Bom, Javier, uma última pergunta, porque temos aqui o tempo a correr e já não temos muito mais tempo. Um último comentário a nível local, mas que interessa muito a nível espanhol, é não multiplicar as bandas horárias nestes dias com os jogos de televisão. Um comentário rápido em relação a este aspecto, e será que se pode solucionar rapidamente? Bom, é uma discussão, inclusivamente, que temos com os operadores de televisão. Muito pouco, mas uma questão geral. Era tão bonito o futebol há 20 anos, quando à tarde todos estavam juntos e viam, pela rádio, ouviam o jogo e explicava-se tudo. Mas isso era há 20 anos, havia dois canais unicamente. Mas fazer isso hoje em dia é tirar dinheiro fora. Se não queremos destruir o dinheiro, o que temos que fazer é, quanto mais jogos ao mesmo juntos, pior. Por exemplo, eu vejo a Premier com 3 ou 4 jogos. Eu digo, sigam, façam isso. Ou seja, é muito importante o split horário. Quando temos muitos estúdios, por exemplo, agora, com o calor, nós temos um problema. E temos que fazer os jogos num horário mais junto. Agora em agosto, porque em setembro continuamos a ter várias bandas horárias, as 10 bandas horárias. Mas quando um jogo é ao mesmo tempo que outro jogo, diminuem imenso as audiências nacionais e internacionais. Nestes dias, na viagem que eu fiz, fruto dos convites que tivemos e que temos ainda com a Federação, que não nos deixam jogar na segunda-feira, o grande problema é como é que nós vamos solucionar esta questão de não haver jogos em simultâneo. E dizia na China, nos Estados Unidos e vemos em França, que são onde nós temos mais interesse. Em França está a vir, os Estados Unidos é o nosso primeiro mercado e a China é o nosso segundo. Portanto, eu tenho a obrigação de ir a estes países e para explicar o que é que está a acontecer em Espanha. Mas a grande preocupação de todos não era tanto que não houvesse futebol na segunda-feira. Os europeus é que estão preocupados com isso. Os chineses estavam a dizer, então, como é que é? Vamos ter os jogos todos em simultâneo, encavalitados uns nos outros? O que era bom era que tivéssemos os horários divididos e não houvessem os jogos simultâneos. E esse aspecto é que é muito importante. E penso que para nós esta é uma das chaves do aumento a nível dos direitos audiovisuais que nós vivemos nos últimos anos. Bom, muito bem.
direto, claro, conciso e uma série de questões muito interessantes que ele soube dizer-nos. Eu, como jornalista, posso dizer que Javier Tebas não nos defraudou. Um aplauso. Muito obrigado.